De volta com o Alerj Debate de hoje, falando sobre a ressocialização de ex-detentos. Bom, a senhora falou que no Espírito Santo já existe um trabalho do governo do estado em que as empresas que têm algum contrato com o poder público, elas precisam ter 6%, né, 6%. De mão de obra de ex-detentos. De detentos e ex-detentos. Detentos também. Também. Será que é possível trazer isso para o Rio de Janeiro? Olha, Potira, eu acho que é possível sim. Eu acho que isso é uma missão nossa, enquanto parlamentar, inclusive da base do governo, estabelecer esse diálogo. Eu tenho absoluta convicção. O governador Sérgio Cabral vai ser muito sensível a esse tema, basta ver o resultado da UPP e a prioridade que tem hoje, né? Eu costumo dizer, a UPP social, porque eu costumo dizer que a polícia tem que ser o último braço do Estado a estar presente numa comunidade. Evidentemente, com uma situação de exceção, que era a situação de violência que o Rio de Janeiro vivia antes da UPP, a gente precisava de uma ação imediata, vamos dizer assim. Agora tem o segundo passo, que é imprescindível, que é a questão dos jovens que estavam, por exemplo, ali envolvidos com a questão do tráfico. O que fazer com esses jovens? Cultura é um elemento importantíssimo, pontos de cultura, a valorização do protagonismo, resgatar um pouco Augusto Boal, com o Teatro do Oprimido, com manifestações culturais para esses jovens. E para além disso também, né, o jovem que está hoje preso, cumprindo pena, ele precisa ser inserido. Senão a gente transforma a penitenciária numa universidade do crime. Todo mundo sabe disso, que é, de certa forma, que acaba acontecendo. Ou a gente tem uma postura realmente proativa nesse processo, e esse tipo de projeto dos 6% daquelas empresas que participam de licitações, que têm contrato do governo, estarem empregando essa mão de obra que pode, inclusive, ser qualificada dentro do presídio, isso também faz parte do processo. Isso é um avanço. A gente acompanhar essa linha do Espírito Santo, sou um otimista com essa iniciativa. Eu acho que não adianta a gente fazer um projeto de lei sem que o governo do Estado tenha essa prerrogativa, até porque há uma questão inconstitucional aí, né, do vício de iniciativa. A iniciativa é do Poder Executivo, mas a gente pode perfeitamente estar endereçando esse assunto junto, e aí tem que ser uma coisa multidisciplinar, né? A gente tem que passar por outras secretarias, a gente tem que conversar com a Secretaria de Assistência Social, evidentemente, mas também ir para dentro do sistema penitenciário, sabe, envolver o governo do Estado, também na Secretaria de Segurança Pública, para que a gente tenha uma política estruturante, abrangente, e que seja não uma política de governo, mas uma política de Estado. Aí sim entra o nosso papel. Uma vez estruturada a política, construída, a gente possa transformá-la em algo mais perene, que ultrapasse governos, né? Acho que isso é importante para a sociedade, e eu tenho absoluta convicção que o governador tem muita sensibilidade com relação a essa questão. Isso é um papel nosso, o parlamento. Quando a doutora Thelma me procurou um tempo atrás, a gente percebe pelo espírito da pessoa, pela forma como se coloca o comprometimento com o projeto, né? E é o caso da doutora Thelma, que traz resultados concretos, assim como o Leonardo. Tem outras pessoas, outros jovens que estão hoje fazendo um papel belíssimo na sociedade, fruto desse projeto. Esse projeto é tão importante, a doutora Thelma concorda comigo, que a gente precisa trabalhar incansavelmente para que ele se transforme numa política de Estado, que é o desejo dela, da sociedade e do nosso mandato também. Agora, a senhora falou que não só ex-detentos participam desse projeto no Espírito Santo, detentos também. Como é que funciona? Não existe evasão, eles não fogem? Esse foi um dado surpreendente para quem não acreditava. Eu, que como já estou nisso há muito tempo, eu sou assim uma defensora e acredito integralmente que isso é possível. Mas a gente tem um exemplo muito importante de uma empresa no Espírito Santo, cujo dono não mantinha contrato com o governo, mas se tornou nosso amigo, muito amigo do juiz do projeto Começar de Novo no Espírito Santo, e ele resolveu experimentar a prática na empresa dele, que é uma empresa que atua com a questão do meio ambiente. Só que ele tem mais de 80 mil metros quadrados, nem sei, o imóvel é imenso. Lá são 2 milhões de metros quadrados. 2 milhões, que o Léo esteve lá comigo. 2 milhões de metros quadrados, e ele começou a empregar detentos, ou seja, 2 milhões de metros quadrados, a chance de fugir, total. E aberto. Estou completamente aberto. Além disso, ele começou a colocar os detentos nos caminhões da empresa dele, que saíam da empresa para a área da cidade. Aí você me pergunta, qual é o índice de fuga? Eu te respondo, 0. Qual a produtividade dessas pessoas? Hoje mesmo eu tenho um jantar com ele para a gente apurar o restante dos dados, que a gente vai tentar fazer uma pesquisa bem dirigida dos resultados. Ele está com a produtividade dobrada por conta
volta dos detentos que começaram a trabalhar, ele teve uma produtividade aumentada dos demais, porque o outro ficava incomodado. Como é que ele está produzindo quase o dobro do que eu estou produzindo, e isso deu um resultado muito positivo na empresa dele. E isso que eu posso te dizer, ele trabalha com detentos, ele não trabalha com ex-detentos, ele tem índice de fuga zero. E quando você passa a sua experiência, Leonardo, para as pessoas, elas aceitam bem? Você se sente discriminado? Como é que você se sente quando conversa e diz que é um ex-detento? Bom, eu não posso me sentir em momento nenhum discriminado porque eu sei quem eu sou hoje. Eu posso até ver uma discriminação, mas eu abono aquilo ali porque eu sei da minha conduta hoje. Então, se ela se olhar no espelho, ela mesma vai estar se autodiscriminando. Porque, você vê, sou mãe de pessoas que estão presas, mãe de pessoas que saíram, familiares me procuram hoje para entrar em contato com a doutora Thelma. Eu tenho um rapaz lá que tirou 15 anos de cadeia, ele não sabe ler, não sabe escrever, está trabalhando comigo. Agora você imagina para onde ele iria se não tivesse eu, ou não tivesse a doutora Thelma, como tem outras pessoas, só que o primeiro contato somos nós. Para onde esse cara iria? Porque não teria nenhum contato para arrumar um emprego, então ele teria voltaria para o crime. Entendeu? Então, isso é uma questão de tem que se ver, tem que se rever algumas coisas. Ele está com 42 anos de idade. 15 anos da vida dele foi presa. Né? E você, assim, é interessante que a sociedade conheça o que é o cárcere. A sociedade tem que conhecer o que é o cárcere, aquela caixinha ali que na verdade nós chamamos de depósito humano. Quando eu entro para ali, eu passo a ser mercadoria do governo. Então, quando eu saio, eu tenho que pagar multa. E como é que eu vou pagar multa para o governo se eu não tenho trabalho, não tenho oportunidade? Entendeu? Então, é necessário que se reveja muita coisa. Agora, como é que você trabalhou a sua autoestima? Porque você fala com orgulho, né? Você tem certeza do que você é hoje e você passa isso para as pessoas. Você poderia se sentir oprimido, sentir vergonha, mas você fala com certeza do que você é hoje. Como é que você trabalhou isso na sua cabeça? Bom, assim, eu sou um homem muito orgulhoso de mim mesmo, né? Então, eu tenho 4 filhos. Eu fui rico no crime 3 vezes. O meu filho, com 6 anos de idade, ele tinha um cordão de ouro de 150 gramas, né? Então, hoje, eu não tenho nada do crime. Eu não tenho nenhuma roupa mais que era do crime. O meu dinheiro hoje é tirado de resíduo, né? Eu trabalho com cooperativa de material reciclado. Hoje estou à frente da cooperativa Cidade de Deus, né, que eu sou presidente, estou presidente e estou presidente também há um mês da Federação de Catadores de Material Reciclado, a FEBRACON. Então, inclusive, eu dentro do presídio, eu montei uma coleta seletiva. Separei 15 homens que não tinham visita, não recebia visita, né? Começamos a fazer um trabalho de coleta seletiva, repassamos vendemos o material que era arrecadado lá, porque são 1.500 homens no presídio Muniz Sodré, que estava na direção do diretor Gilson Nogueira. Tem a mesma linha de raciocínio que a doutora Thelma. Esse é um dos grandes fatores que assim, ajudam o preso lá dentro. Então, ele abriu as portas para nós trabalharmos direito, então, trabalhamos. E esse homem que 15 anos, que tá comigo hoje, ele estava comigo lá dentro. Trabalhou, mandava dinheiro para a rua, entendeu? Do material reciclado. Então, foi começando a mudar a minha mente. As pessoas falam, o ser humano não é reciclado. Tudo bem, não é reciclado o ser humano. Mas eu fiz uma reciclagem mental. E saí, estou orgulhoso, estou batalhando aí pelos companheiros que estão lá dentro, né, pelas famílias que estão aqui fora, porque a gente não pode acreditar que quando você foi sentenciado o seu ato, foi sentenciado a tua certidão de nascimento, a tua família. Então a gente tem que mudar isso. Tem que saber que você vai sair, você me permite? Claro. O Léo é um exemplo. Não é? Com certeza. E isso, a história de vida dele mostra que a gente tem muita responsabilidade. A palavra é oportunidade. O Léo é um rapaz que, veja, tem um protagonismo, eu diria que imprescindível na comunidade da Cidade de Deus.
não só pela história de vida dele, não só pela autoestima, né? Contar com orgulho tudo que ele fez e tudo que ele faz hoje, né? E hoje está mudando a vida de um monte de gente. E está mudando a vida de um monte de gente. Isso dá uma lição para nós, do poder público, o seguinte: claro que é possível, é uma questão de oportunidades. O que o Estado precisa fazer hoje é olhar, por exemplo, de um jovem brilhante, como é o caso do Léo, de pegar o exemplo dele para ser, em cima do exemplo dele, a grande, vamos dizer assim, o grande divisor de águas daquilo que a gente pretende construir. O Estado tem uma responsabilidade sobre isso. Quando eu falo, estou falando do governo do Estado, não, o Estado como um todo, o Estado com E minúsculo, né? Ou seja, os entes, a União, esse projeto tem que ser um projeto a nível nacional. A gente tem que pensar, há um problema sério hoje no Brasil sobre a questão da população carcerária, mas numa linha de oportunidade, de construção de oportunidade. O que a política pública tem que fazer é criar, e isso é muito assim, possível, muito viável, outros Léos. No Brasil, quantos Léos tem no Brasil que está faltando o quê? Uma oportunidade, sabe? Que vai multiplicar isso. Eu tenho absoluta convicção que os 4 filhos de Léo devem ter um orgulho imenso do pai que tem, do pai maravilhoso. Veja, estamos falando de um rapaz que cometeu o crime, cumpriu sua pena, reconhece o que fez e, mais do que isso, hoje é um dos principais agentes da transformação da vida de um sem número de jovens. Então, acho que ele é um protagonista importantíssimo, porque ele ajuda a multiplicar a ideia de que realmente é possível. Ele não é um estudo de caso abstrato dentro de um livro. Ele é um exemplo vivo. Ele é um exemplo vivo. Exatamente. E depois dele eu tenho 111. São 111 exemplos iguais ao do Léo, e porque o projeto é piloto e a gente não conta com a estrutura do apoio do Estado. E é mais difícil você cuidar dessas pessoas quando elas saem ou dentro do presídio, que não tem uma estrutura para que elas possam estudar, possam se profissionalizar. É difícil colocar esses cursos para eles dentro do presídio? Olha, tudo é difícil, mas se a gente for trabalhar em cima da dificuldade, a gente não estaria com o Léo aqui, eu não estaria com os 111, que a gente veio fazendo isso sem estrutura alguma. Agora, eu exijo, eu digo que para o projeto dar certo, bastam 2 coisas. Eles têm que ter vontade. A vontade não nasce a partir do outro. A vontade nasce a partir de cada um de nós. Então, eles tendo vontade, eu vou caçar oportunidade. E nisso aí eu sou, assim, muito guerreira. Eu vou em tudo que é lugar, eu vou à reunião, eu bato na porta de todo mundo. Mas, lógico que se for uma política de Estado, que é o que eu pretendo, a questão da oportunidade vai ser mais fácil. Mas a gente tem desde artistas plásticos no projeto, até empresários como o Léo, a lutadores. Hoje em dia o nosso campeão carioca de Muay Thai é do projeto, ele é vice-campeão do brasileiro. A gente tem alunos na universidade, a gente tem 5 deles são universitários, chegaram à universidade. A gente tem diretores de teatro, a gente tem pipoqueiros, a gente tem... Porque o trabalho nosso é o seguinte: a gente não desenvolve um projeto onde cada um deles é objeto do projeto. Cada um deles é sujeito da sua própria reinserção. Então, o que a gente trabalha no projeto, que é a linha, que você até pergunta a questão da autoestima e desse apoderamento, é porque eu respeito a história de vida de cada um. Então, a partir da história de vida de cada um, a gente descobre o que ele quer ser e o que é possível que ele seja neste novo contexto. E eu trabalho o ser. Porque o crime te leva ao ter, a sociedade capitalista te leva ao ter. A gente trabalha o ser. Então, por isso, essa questão da autoestima é fortalecida, porque cada um deles eu trato como uma individualidade. Eu não criei um projeto, na verdade é um programa básico que se amolda à história de cada um. Então eles passam a ser sujeitos da própria reinserção, eles passam a ser sujeitos do próprio projeto. Não sei se dá tempo, mas assim, a doutora Thelma acabou de nos dar uma aula sobre Paulo Freire. É isso, pedagogia da autonomia junto com a pedagogia do oprimido. Eu sempre falo aqui. Mas é isso. Os jovens ser protagonistas da sua história, da sua construção, da sua reinserção. E o projeto nada mais faz do que pavimentar esse caminho, mas quem passa é o jovem. E a gente vê, realmente, a sociedade hoje é o modelo do ter. A gente tem que se perguntar, nós, homens públicos, a sociedade, o que leva um jovem ao crime? O que leva um jovem ao crime? É a própria sociedade, a própria estrutura social pautada em valores que são falsos, valores distorcidos. Né? É bom ressaltar que no projeto é desde um rapaz que foi preso com drogas até um chefe do tráfico, né? Temos o caso do Marcos César, que era o dono do tráfico da Cidade de Deus, entrou no projeto, largou o crime,
largou o crime mesmo. Que era o ídolo dele quando ele era novo, ele virou... E agora ele virou o ídolo dele. Ele virou que é criminoso no passado por conta de um ídolo da ausência de identificação positiva. Você vê a renda financeira que o cara gerava ali semanalmente, o cara deixou aquilo tudo de lado, acreditou que da ideia, hoje ele é evangélico, né, tá dirigindo uma igreja, largou tudo, mas tudo através também do projeto, né? Ou seja, é só querer, né? É só querer, é só querer. Bom, gente, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Parabéns pelo projeto, sucesso com seus amigos, que todos consigam realmente um novo emprego, uma profissão e esse projeto consiga se instalar realmente no Rio de Janeiro, né? Vamos batalhar por isso. Bom, vamos lá. Se você quiser rever esse debate, é só acessar o site da TV Alerj, www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.